mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, este deve andar assim como ele andou. Amados, olha isso, irmão, que homem amoroso, né? Ele exorta, mas chama de meus filhinhos. Ele encoraja, traz uma palavra de advertência, mas sempre olha a palavra de João. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. E esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Aí ele fala, mas todavia escrevo um novo mandamento. Não, ele começa a dizer, não vos escrevo um mandamento novo, mas vos escrevo um novo mandamento. Aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, até agora ele permanece em trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Irmão, se você continuar até o versículo de número 19, você vai ficar mais impactado ainda com as palavras de João. Palavras sinceras. Quanto mais você medita, quanto mais você escavaca essa carta de João, você fica impressionado com tanta verdade que existe aqui. Afinal, é a palavra de Deus, amém? É a palavra de Deus. E nada mais poderoso para nos confrontar, para confrontar os nossos pecados do que a própria palavra de Deus. Porque ela confronta, mas nos alinha. Amém? Ela confronta, mas nos alinha. Por isso que eu quero trabalhar com você no capítulo 2 hoje, um tema muito importante que é as evidências de um verdadeiro cristão. Amém? Então foque nisso, as evidências de um verdadeiro cristão. Pastor, como que eu consigo observar nesses dias quem é verdadeiro e quem é falso? Quais são as evidências de um verdadeiro cristão e quais são as evidências de um cristão que é falso? Nós vamos se aprofundar nisso aqui hoje. Aí você vai lembrar, sabe de quem? De você. Não é lembrar do irmão, pai, por isso que... Não, você vai lembrar de você. Como diz aquele livro, né? Um impostor que habita em mim. Às vezes você não sabe, mas dentro de você tem um impostor aí dentro. Mas ele vai ser curado hoje, amém? O texto, irmão, se você prestar atenção, como nós estudamos no capítulo 1, ele falava muito do pecado. No capítulo 2, João, ele continua ainda, o primeiro versículo, o segundo versículo, ele ainda continua falando do assunto pecado. Por isso que ele já começa dizendo algo muito concreto. Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Ele dá uma ordem direta. A segunda ordem é, mas se todavia você pecar, lembre-se que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, o justo. A palavra Jesus Cristo, o justo, ela carrega 3 essências poderosas. Jesus Cristo fala da humanidade dele. O Cristo fala do seu título messiânico, o propósito. E o justo fala do quão poderoso ele é para nos justificar. Então, por isso que João, nessa carta, ele escreve com muita evidência, Jesus Cristo, o justo. Porque só ele é poderoso para justificar. Por isso que no versículo 2 ele começa dizendo assim, ele é a propiciação. Ou ele é o sacrifício. Por que ele fala sobre isso? Porque Israel, lá atrás, eles trabalhavam com sacrifício. Se você lê o Pentateuco,
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, você vai perceber que o povo, eles sacrificavam. O sacerdote ia, sacrificava um animal inocente, puro, sem defeito, sacrificava pelos seus pecados. Depois ele sacrificava um animal pelos pecados do povo. O livro de Hebreus, que fala sobre as leis cerimoniais, chega para nós dizendo que não há mais necessidade de sacrificar um animal, porque um único sacrifício de Cristo foi o suficiente para nos livrar da condenação do pecado. Amém? Então por isso que aqui João lembra disso e fala, ele é o sacrifício, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e ele fala, e não somente pelo nosso, mas pelos pecados do mundo inteiro. Eu estava ouvindo o Hernandes Dias Lopes em um podcast e aquilo me marcou muito, porque a pergunta foi, por que Jesus disse no Monte Getsemane que, se possível fosse, Deus passasse dele naquele momento? Que tipo de agonia, o que batia, o que martelava a mente de Jesus? Qual que era o que mais martelava Jesus a ponto dele soar essa frase, dizer assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice? Era o xingamento? Era o sofrimento? Ficar nu, sofrer a vergonha que ele ia sofrer passando pela via dolorosa? Era a traição de um dos homens mais confiáveis de Jesus, que era Judas? Era a traição do homem mais confiável, que era Pedro, que Pedro traiu? Era essa traição que deixava, era o beijo de Judas que estava deixando Jesus triste a ponto de dizer, nossa, eu não vou aguentar isso? Não era, irmão. Não foi a traição de Judas, não foi a vergonha de passar, sabe, no meio de uma rua onde ele tivesse. Sabe o que foi o motivo pelo qual Jesus, naquele momento, pediu, Pai, se possível, passe de mim? É que os pecados do mundo inteiro, o peso, a culpa de condenação que é minha, que você merece, que eu mereço, que o mundo inteiro merece. O mundo é vaidoso, cheio de orgulho, de ganância, de ódio, de ira. Toda aquela fúria de Deus, irmão, escute, toda a fúria de Deus que viria sobre nós, tudo isso foi depositado em Cristo, a ponto de, naquele momento, a ira de Deus, o cálice da ira de Deus por completo, cair sobre a vida de Jesus, e por aquele momento ele experimentar o abandono de Deus Pai. Jesus era ciente de que o pecado gerava uma separação, um abandono. Jesus estaria naquele momento totalmente desligado do Pai, por causa dos pecados. A maior tristeza de Jesus não era tudo isso que eu falei para você, que talvez essas coisas te param, mas não parou Jesus. O que seria possível de fazer Jesus pensar naquilo, em olhar para trás, era porque ele teria momentos sem a presença do Pai, a qual ele nunca teve. Mas ele olhou e falou assim, mas todavia, não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. As pessoas dizem que naquele momento o inferno ficou em festa. Pelo contrário, o inferno ficaria em festa se Jesus não tivesse subido na cruz. Naquele momento o inferno ficou em grande depressão e tristeza, porque Jesus disse, está consumado, se cumpriu. Todo o seu escrito de dívida foi pago, irmão, um alto preço. Por isso que João declara, ele é a nossa propiciação pelos nossos pecados e pelo pecado do mundo inteiro. João ele dá duas ordens claras para que eu e você possamos entender o que ele fala. A primeira é não pequeis, e a segunda é, se pecar temos um advogado. Geralmente as pessoas se amparam mais nessa segunda frase. Geralmente as pessoas, para justificar uma conduta imoral, elas se ancoram nisso, dizendo assim, mas ele é meu advogado e ele me perdoa de todos os meus pecados. E João, ele falou com muita cautela sobre essas duas
possibilidades de Deus. Ele falou com muita cautela e isso precisa ser dado para nós como uma dose muito correta. Porque as pessoas caem na libertinagem do pecado só porque Deus o perdoa. E Deus perdoa verdadeiramente. Mas existe um risco muito grande. Mas para a gente entender melhor, versículo por versículo dessa carta, quando eu começo no capítulo de número 12, versículo 1, a primeira ordem é: meus filhinhos, não pequeis. Não, mas ele perdoa, mas não peque. Não, mas ele me justifica, mas não peque. Não pague para ver. Não pague. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Irmão, toda exortação tem como propósito edificar, consolar, encorajar. E João está deixando claro: eu oriento vocês, eu escrevo para vocês, para que vocês entendam uma coisa muito importante: não pequem. Por que ele está dizendo não peque? Porque João sabia da força que o pecado tem de destruir, da força que o pecado tem de arruinar. É destrutivo, é a causa da separação entre Deus e o homem, é a causa da morte. O pecado trouxe morte. O pecado é a causa de vermos tantas famílias destruídas. Por isso que o pecado jamais pode, irmão, ele é tão maligno e ele não pode ser incentivado ou tolerado. Não tolere. A Bíblia fala que se você for criterioso consigo mesmo, você não será julgado com os ímpios. Cristo não veio nos salvar em nossos pecados. Amém? Cristo veio nos salvar de nossos pecados. É dos nossos pecados. A segunda ordem de João, no capítulo 2, no versículo 1, ele fala: mas, diga comigo, mas, se você pecar, lembre-se, temos um advogado junto ao Pai. Temos um advogado junto ao Pai. Agora preste atenção em algo. A palavra aqui no original para advogado é paracletos. É a mesma palavra que João usou no Evangelho para falar sobre o Espírito Santo, Consolador. Quando ele fala: e eu enviarei outro Consolador, ele está dizendo: eu enviarei o Paracletos, aquele que vai interceder por você, aquele que vai mediar o teu relacionamento com o Pai. Ele está falando justamente que Jesus também se tornou um mediador. O que um advogado faz, irmão? Ele media. Ele está entre o pecador, o ofensor, e entre aquele que o pode condenar. O advogado está no meio. O advogado, ele é um facilitador da reconciliação. Por que João fala de Jesus como esse facilitador? Porque foi ele. Se não fosse ele, irmão, eu e você estaríamos lascados, desculpa até a palavra. Nós não teríamos jeito nenhum. O que é a palavra paracleto ou advogado? É aquele que intercede por alguém. É aquele que é mediador entre o pecador e aquele que pode condená-lo. Intercessão é interceder, é rogar. Jesus, todas as vezes que eu e você cometemos um pecado, Jesus está diante do Pai e diante do nosso acusador para interceder por nós. É o que as Escrituras estão dizendo. Interceder é se colocar ao lado de outro para o ajudar. João está deixando claro: primeiro, não peque, mas se pecar, lembre-se que junto ao Pai temos um advogado. Temos um advogado. E João deixa claro. É como se ele falasse assim: se você for surpreendido pelo pecado. Porque a Bíblia também vai condenar em 1 João, capítulo 3, versículo 6, que quem permanece no pecado não é dele. No versículo 9, aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Então entenda o que João está tentando trabalhar com a igreja. Ele está trabalhando para que aquilo que ele escreve
possa ser uma orientação para que ninguém seja surpreendido pelo pecado, mas ele também está dizendo, não se esqueça que temos um advogado. Falando sobre isso, eu me lembrei de um testemunho de uma pessoa que para mim eu colocaria daí mais como um testemunho. Porque uma mulher, a qual o filho dela fez de tudo, a família fez de tudo, para que aquela mulher desse um sorriso. Sorri. Aleluia, de alegria. Ela não sorria há 30 anos. Repita comigo, há 30 anos. Ela não dava um sorriso. E fizeram de tudo, irmãos. Levaram ela em tudo e qualquer lugar. Exames, para tentar descobrir por que aquela mulher não sorria. E um dia um pastor estava na casa dela e ela se sentiu segura. Falou assim, pastor, eu queria conversar com o senhor particularmente. E tá bom. Quando começou a conversar, falou assim, pastor, é o seguinte, todo mundo já tentou me fazer sorrir, porque tem exatamente 30 anos que eu não dou um sorriso, mas eu não consigo sorrir porque há 30 anos eu traí o meu esposo, e eu nunca falei para ele, e por nunca ter confessado, ele morreu, sem eu ter confessado que eu cometi um pecado contra ele. Então fazem 30 anos que eu não tenho motivos para sorrir. Porque essa mulher nunca teve uma compreensão do perdão de Deus, de que ela tem um advogado. Mas isso é inadmissível, mas ela tem um advogado junto do Pai, que pode reconstruir, que pode restaurar, que pode salvá-la dessa condenação. Perceba como é um assunto muito cauteloso, porque algumas pessoas tomam isso como partido para pecar. Ao passo que isso, a medida, a dose, para que você compreenda que você tem um advogado junto ao Pai que intercede por você, precisa ser uma dose correta para que você compreenda que isso não é pretexto para eu e você pecarmos. Mas se pecar, lembre-se, o Pai intercede, Jesus intercede por nós ao Pai para nos curar. Muitas pessoas estão presas em mágoas, ressentimento, tristeza, dores físicas, emocionais, espirituais, doenças terríveis, porque elas não conseguem reconhecer que Cristo já levou todo o peso de condenação e elas ainda continuam presas em suas decepções, em seus pecados. Elas não conseguem acreditar que o sacrifício de Cristo foi o suficiente para curá-la, para tirar toda aquela condenação. E quando o diabo não te incita ao pecado, ele te bloqueia para que você não perdoe, para que você não seja livre. Não seja escravo pecando, mas também não seja escravo depois de pecar, escravo daquela condenação, escravo daquele ato. Tome cuidado, irmão. É isso que João está advertindo a igreja. Leia comigo agora. Ficou claro? Eu sei que nesses dias, irmãos, estudar essa carta é bem tenso. Porque a gente gostaria daquela pregação mais coach, eu vou te levantar. Deus vai te dar força para que essa semana todos os seus projetos sejam alcançados. E eu tenho certeza, irmão, que Deus vai fazer isso. Mas como nós vamos ler aqui, já é a última hora. Precisamos pregar o arrependimento, precisamos falar do amor de Jesus de uma forma onde o nosso coração realmente se converta. Amém? O versículo 3, ele fala assim: ora, na versão NVT, e sabemos que se o conhecemos, se realmente o obedecemos. E obedecemos os seus mandamentos. Mas só que se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, o que ele diz? É mentiroso. E a verdade não está nele. João agora, ele vai focar com a igreja sobre um conhecimento que gera obediência. Sobre um conhecimento que gera obediência. Eu posso até propor uma pergunta para você agora, você vai ficar com ela no seu coração. Amém? No início dessa mensagem. A pergunta é: você realmente conhece Jesus? E eu faço outra pergunta: quais são as evidências de que você realmente conhece o Senhor?
Quais são as evidências de que você realmente conhece? Porque aí João afirma que se eu digo que conheço o Senhor, mas eu não obedeço a sua palavra, e eu não ando em conformidade com a sua vontade, eu sou um mentiroso e a verdade de Deus não está em mim. Por quê? Porque conhecer a Deus gera uma mudança em nós. Conhecer a Deus gera uma mudança moral, de conduta, de comportamento. O conhecer a Deus precisa gerar em nós uma mudança no nosso viver. Uma mudança no nosso viver. Um teólogo disse: nenhum conhecimento é verdadeiro se ele não for transformador. Nenhum. Todo conhecimento gera libertação. O que diz lá em João 8,32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento liberta. O conhecimento liberta. A nossa nação, irmão, não vive níveis mais poderosos de liberdade, de autoridade, porque, fala a verdade, na nossa nação, uma das áreas mais precárias, e ainda uma das áreas que mais se investe dinheiro na nação é a educação. E é uma área precária. A saúde é uma das áreas que mais se investe dinheiro. Se o político está a fim de ganhar dinheiro roubando, ele vai engrenar ou na área da saúde, na área da educação, ou então na área da segurança. É o que mais se investe. É o que mais tem recursos. Por isso que o conhecimento é transformador. O conhecimento verdadeiro, ele não te permite permanecer da mesma forma. E eu te faço a pergunta novamente: você conhece o Senhor? Quando eu digo que conheço Deus, mas as minhas atitudes não são verdadeiramente transformadas, se a minha vida contradiz com as minhas palavras, o meu conhecimento de Deus é falso, não é verdadeiro. Ó igreja, observe o que as Escrituras estão dizendo. Lembra que nós conversamos aqui domingo passado? As pessoas dizem: não, mas eu não tenho pecado. Elas mentem para si mesmas. Elas acreditam que elas conseguem servir a Deus praticando seus atos de pecado fora e dentro da igreja. É impossível. É impossível. João está dando um foco muito importante. Ele está dizendo assim: ora, sabemos que o conhecemos por isto, se guardamos os seus mandamentos. É por isto. Ah, pastor, mas eu peguei a Bíblia, vim para a igreja agora, olha que bonito. Não, pastor, mas agora na minha casa é só louvor. Não, mas agora nas minhas redes sociais eu tirei lá, eu coloquei agora que eu sou cristão. Não, pastor, mas agora eu me apresentei meu filho na igreja, apresentei minha casa, todo mundo agora é crente, todo mundo, marido batizou, tá a coisa mais linda do mundo. Daí não quer dizer nada. O que diz se você realmente conhece a Deus é a tua obediência a Ele. Começa a perdoar quem Ele quer que você perdoe. Começa a amar quem Ele quer que você ame. Começa a fechar a boca na hora certa. Ao invés de você dar aquela resposta dura, fecha a boca e fala assim: não, Jesus, Espírito Santo, me dá a palavra correta. Não toque, não pegue, não faça nada daquilo que vai desagradar ao Espírito Santo. Obedeça a Ele. Seja dentro de casa um homem, uma mulher que vai manifestar a presença de Cristo. Aí ele fala assim: porque quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Aquele que o conhece revela o amor de Deus, o amor que vem de Deus, e é capaz de nos aperfeiçoar. Essa vida de obediência, irmão, nos conduz a uma santificação diária. João aqui está refutando todo aquele que afirma estar em Deus,
mas o seu comportamento moral mostra que não há nada de vida com Deus. Por isso João está dando um alerta muito grande. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E é nisto que nós sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele deve andar, deve viver assim como ele viveu, andar como ele andou. Então olhe para o seu irmão e diga: irmão, ouça isso. Se você é verdadeiramente um discípulo de Cristo, obedeça. A obediência é a obediência. Veja comigo agora, deixa sua Bíblia aberta, versículo de número 7. Aí ele fala: amados, eu vos escrevo um mandamento novo. Isso daqui é muito forte, irmão. Não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual é desde o princípio. O mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo um novo mandamento aqui. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro, nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz brilha. Aí ele fala: aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ele está em trevas. Sabe qual é a evidência de um verdadeiro cristão? Você quer saber? Não vou falar nada se pelo menos 10 pessoas não levantar a mão. Vou fazer igual o pastor Roberto agora. A evidência de um verdadeiro cristão é o amor. O amor, irmão. Mas não é um amor superficial de palavras. É um amor verdadeiro. Não é um amor de bater nas costas e dizer eu te amo, mas quando o irmão precisar você virar as costas. É um amor verdadeiro. E se tem uma coisa, irmão, que pega no meio dos cristãos, é o amor. Amar verdadeiramente. Amar verdadeiramente. Se alguém afirma eu estou na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama o seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. Não, mas eu amo, te amo e beija, mas, irmão, esse amor na frente assim é mais fácil de demonstrar. A prova de que você ama aquela pessoa é quando você está nas costas delas, nas costas, quando você não a vê. Porque já viu aquela pessoa que ela ama você, mas quando ela diz que ama você, mas quando ela está do outro lado, ela fala mal de você para aquela outra pessoa. Aí quando ela está com você, ela fala mal da outra pessoa para você. Foge disso, isso daí é maligno, irmão. João traz a nossa atenção sobre o fato do cristão amar verdadeiramente o próximo. Aí ele fala assim: eu não estou falando uma coisa nova, né? Porque se você for lá para Êxodo, você vai ver um mandamento dizendo: amai-vos uns aos outros. O que eu estou falando para vocês não é novo, não é um mandamento novo. Mas só que ele fala: mas um novo mandamento vos dou, ame na medida como Cristo amou. Agora é novo. Mas na verdade é novo, porque hoje quando você vê alguém agindo corretamente em amor, você fica surpreendido, não fica? Você fala: meu Deus, parece que aquilo é novo. Desde o Antigo Testamento a Bíblia já fala: ama o seu próximo. A gente canta: somos corpo, assim bem ajustado, totalmente chora, unido, vivendo em amor, uma família. Olha que forte. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Mas a primeira oportunidade que a gente tem, a gente decepa a cabeça da pessoa. Por quê? Porque nós temos um amor intelectual. Eu amo. Aleluia. Mas só que no íntimo, no nosso coração, às vezes a gente não carrega esse amor verdadeiro.
Ah, pastor, mas a gente ama, essa igreja aqui é uma igreja que ama. Irmão, escute bem, isso era uma questão que Jesus viu com os seus discípulos. Jesus viu como que os seus discípulos lidavam em volta de Jesus. Ele experimentou que muitos deles queriam sair na frente um do outro, discutiam quem era maior, discutiam, é como crianças que querem discutir o que é meu, o que não é, o que eu posso, o que eu não posso. Não é meu, não é meu. E eles queriam quem vai sentar na frente, quem vai ser o chefe desse negócio, quem vai, porque o homem está sempre em competição. Quantas empresas, para mim não falar, até dentro das igrejas, as pessoas, para conseguirem cargos, elas puxam o tapete das outras. Aqui, irmão, nós temos uma cultura de cada um no seu lugar. Não, mas a minha meta, aqui você não tem meta, sua meta aqui é ser crente. Não, mas eu estou almejando novos lugares. Eu tenho um novo lugar para você, o céu. Quer algo novo? Morre, vem aqui, eu te levo para o céu. Cada um no seu chamado, quando cada um assume o seu posicionamento, sabe para que veio, para que existe, qual é o seu propósito, você nunca vai tentar puxar o tapete de alguém para você estar no lugar dela. Por isso que João está deixando muito claro. Não adianta você afirmar com os seus lábios que você ama, se dentro do seu coração você odeia. Onde não há amor, ali há trevas. Lembre-se disso. Onde não há amor, há trevas. Ninguém é capaz de amar o seu próximo como Cristo nos amou. Só é possível amar o próximo na medida que Ele pede, se você amar pelo Espírito dEle, pela vontade dEle, em obediência a Ele. Porque amar quem te faz bem, eu faço. Por isso que a Bíblia deixa claro assim, ó, Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Amar depois, o diabo hoje quer demonstrar um amor para você, depois que você já foi, depois que você está bonitinho, lavado, ensaboado pelo sangue de Jesus, tá tudo bonito, aí o diabo quer. Mas pagar o preço como Jesus pagou, não. Jesus te limpou, te ensaboou, te guardou, te santificou, tirou todo aquele escarrapicho, toda aquela sujeira. Só você sabe o que era, né? Onde Ele te curou. Porque amar quem te faz bem é fácil. Agora você exercer esse amor para quem te feriu, para quem te deu o beijo da traição como Judas, para quem entregou, como Pedro, que dizia que iria até o final, mas negou. Ame, continue amando. Ele foi o padrão original de um novo amor, que é antigo, mas é novo, porque cada momento que alguém pratica o verdadeiro amor, isso deixa a gente de boca aberta. Um verdadeiro cristão, ele não é uma pedra de tropeço, irmão, para as pessoas que estão à sua volta. Quem ama o seu irmão permanece na luz, é o que João está dizendo na sua carta, e não leva outros a tropeçar. Existe uma história de um homem que ele estava andando numa rua escura e ele viu uma luz vindo assim, ó. E ele pensou, é algum bêbado, com certeza. É alguém muito chapado andando pelas ruas. E de repente ele viu aquele homem com uma bengala, com uma lanterna e uma bengala. E ele viu que aquele homem era cego. E ele ficou questionando aquele momento e perguntou por que aquele cego que não enxergava nada estava andando com uma lâmpada. Sabe qual foi a resposta dele? Eu fiz questão de escrever a resposta dele. Ele respondeu, essa lanterna não é para melhorar a minha cegueira. Eu não posso fazer nada com respeito à minha cegueira, mas eu posso fazer algo para não ser um tropeço para o próximo. Eu não posso fazer nada para melhorar, mas eu vou ficar com essa lanterna para mim não atrapalhar, não ser um tropeço. O que as Escrituras estão dizendo para nós é muito forte isso, irmão. Eu não sei se você precisa que eu dê 2 pulinhos pentecostal para você crer, mas você precisa entender muito forte quando João está dizendo assim: quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. A palavra tropeço vem de escândalos. É muito perigoso quando você escandaliza o nome de Cristo e você se torna uma pedra de tropeço para alguém. Não, irmão, ame o seu próximo. O amor te leva a lugares de luz. Quem habita na luz, não há confusão em sua vida, não há trevas em sua vida.
Olhe para essas palavras de Jesus, de João, que andou com Jesus. É um homem que compreendeu que era o verdadeiro amor. É um homem que ficou até a cruz. João foi até a cruz e ficou observando como que Jesus estava, sabendo que todos os seus amigos tinham deixado ele, que até Pedro, que disse que ia até o final, tinha abandonado. E João, mesmo assim, presenciou as palavras, as 7 frases que Jesus declarou na cruz. E uma delas era: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Uau, um homem vê o seu Cristo no último momento de sua vida. Ver o seu Cristo no último momento de sua vida perdoar os seus ofensores. Dizer: perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Perdoa eles. Um verdadeiro cristão não odeia o seu próximo. Um verdadeiro cristão não guarda mágoas, não guarda ressentimentos. Um verdadeiro cristão é livre. Então, qual é a evidência de um verdadeiro cristão? A evidência de um crente salvo é o amor. É isso que João está expressando aqui. Agora vá comigo no versículo de número 12. Quantos estão entendendo? Amém. Se você realmente entender isso, vai ser libertador para a sua vida. Escreva a vocês, filhinhos, porque os seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. João parece que ele começa uma outra carta aqui, mas não é. Mas ele continua: escreva a vocês, pais, porque vocês conhecem aquele que existia desde o princípio. E escreva a vocês, jovens, porque venceram a batalha contra o inimigo. Eu escrevi a vocês, filhinho, porque conhecem ao Pai. Escrevi a vocês, pais, porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Escrevi a vocês, jovens, porque vocês são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração e vocês já venceram. João não está simplesmente tratando com pessoas diferentes de dentro da igreja. João também não está falando somente das fases de um homem que começa na sua imaturidade, de uma mulher que, quando começa a conhecer Cristo, começa na sua imaturidade. E realmente na sua imaturidade tem um pouco de dificuldade de reconhecer que os seus pecados foram perdoados. João está escrevendo para todos, porque João gostaria que todos lembrassem que os nossos pecados foram perdoados. João gostaria de lembrar a importância de conhecer. Por isso ele fala: pais, eu vos escrevo porque você já conhece aquele que existia. João, com muita ousadia, declara: jovens, eu vos escrevi tudo isso para que vocês lembrem que vocês já venceram o maligno. Vocês não vão vencer, vocês já venceram. Vocês já venceram o maligno. Jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes e porque a palavra de Deus está em vocês. Ah, eu sou forte porque eu consigo lutar contra o pecado. Não. Ah, eu sou forte porque eu sou um intelectual. Não. Ah, eu sou forte porque eu não caio no mesmo pecado que aquele irmão cai. Não. Você só vence se a palavra de Deus estiver sobre você. Não, mas você só vence se a palavra estiver sobre você. Você só é forte se o poder de Deus estiver sobre você. Você só é um homem valente se as escrituras estiverem na tábua do seu coração. Ah, irmão, você pode vir à igreja, você pode fazer o que você quiser, você pode produzir, você pode imaginar que só o fato de estar aqui, tudo está sendo abençoado. Mas eu quero dizer para você, se a palavra de Deus não estiver em você, se a palavra de Deus não tiver espaço no seu coração, se a palavra de Deus não tiver apego em seu coração, não tiver um lugar de primazia no seu coração, você não vai suportar o que está por vir nos próximos dias, nos próximos anos que vai acontecer nessa terra. Você não vai suportar as batalhas, as afrontas. Ouvindo um homem chamado Paul Washer, ele disse assim: nenhum dos homens que foram mártires, que nós o reconhecemos como mártires, eles morreram como mártires. Quando o nosso amigo Paulo, estava lá em Roma, a história fala que ele estava numa masmorra.
É o lugar mais terrível de uma prisão. Prisão era um lugar agradável perto do que ele estava. Doenças, ratos, doenças terríveis, Paulo estava sujeito. Nero tinha tocado fogo na cidade de Roma, pendurou os cristãos com fogo nos postes da cidade. Quem iluminou a cidade naquela noite, sabe quem foi? O corpo dos cristãos. A história fala que Nero subiu em cima do seu palácio e ficou observando toda Roma ser destruída. E ele disse, sabe quem fez isso? Foi Paulo e os cristãos. Paulo não estava preso porque pregava o evangelho. Paulo não estava preso porque agora ele era um mártir. Paulo estava preso porque ele foi acusado injustamente de ter tocado fogo na cidade de Roma. Todos os homens que morreram, eles não foram acusados. Eles estão morrendo porque eles amam Jesus. Eles sempre mentiram. E esse homem, Paul Washer, alertou, nos nossos dias não será diferente. Pensa que você será preso e acusado porque você é um bom cristão? Eles vão inventar uma mentira contra você, vai dizer que você é homofóbico, que você não ama os homossexuais, que você não ama isso, que você não ama aquilo, que você é aquilo. Eles vão tentar te jogar na prisão, vão sujar o seu nome. Mas, lembre-se de Cristo. Lembre-se, você não vai vencer na sua força. Isso você só suporta se a palavra estiver em você. Que alguém te fala, vai te jogar na prisão e vamos levantar uma calúnia contra você. Muitos cristãos, se a palavra não estiver nele, é capaz dele dizer, não, pode deixar, eu vou negar. Não precisa vir o anticristo, muitos vão negar. Precisa de muita força, muitos vão negar. Mas eles não vão negar porque eles simplesmente não são verdadeiros cristãos. Eles até pensavam que eram verdadeiros cristãos, mas a palavra não estava neles. Eles vinham à igreja, mas eles não tinham evidência de salvo. Eles não amavam, eles não obedeciam. A evidência de um homem salvo é que ele obedece, é que ele ama. É isso que João está trazendo para nós aqui. Você sabe como que Cristo venceu o diabo lá na tentação de Mateus capítulo 4? Com a palavra. Você não vai vencer porque você é bonitinho, tem os olhos azuis, você tem a barriga tanquinha igual a minha. Aleluia. Você não vai vencer, você só vai vencer se a palavra estiver em vós. Se você é um crente que você não lê Bíblia, que você não estuda a palavra, que você não ora, você não vai suportar. Você não vai suportar. Eu preciso te falar, eu preciso alertar você. Se você ouve o que está sendo falado aqui, mas isso não te gera temor dentro do seu espírito, você já morreu. Você está à beira de uma decadência espiritual. João estava ciente das batalhas que a igreja ia enfrentar, irmão. João estava ciente com quem que ele estava lutando. Os jovens viviam momentos difíceis, os pais viviam momentos difíceis, as crianças viviam momentos difíceis. Não é diferente dos nossos dias. Os pais não sabem como lidar com seus filhos. As crianças não sabem como lidar com seus pais. Os dias têm sido difíceis. Os jovens não estão suportando as tentações do tempo presente. Eles estão se entregando aos seus prazeres. O que a gente tem que fazer? Acordar, direcionar todo o nosso coração, toda a nossa atenção para as Escrituras. Havia uma ameaça de um falso ensino, de uma falsa teologia que acomodava as pessoas nos seus pecados. Eles não eram mais confrontados. E nesses dias nós precisamos encorajar os jovens, precisamos encorajar as crianças, precisamos encorajar os pais a permanecer firme no Senhor, porque já é os últimos dias. Já é os últimos dias. E João, ele continua no versículo 15. Ele dá uma advertência agora para o povo. Ele aumenta o seu nível de discipulado através dessa carta. E ele dá uma advertência. E ele começa dizendo assim: não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Irmão, agora pegou. Quantos não querem dinheiro, fama, posses, carro bom, tá por cima, favela venceu. Quem não quer provar, quem que não quer provar que aquilo que um dia duvidaram de mim, hoje vai dar certo? A ganância,
o desespero para enriquecer até de maneira incorreta. Desespero. É isso, não ame o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos, irmão, vamos abrir as Escrituras e começar a pregar o Evangelho. Não adianta a gente acomodar as pessoas em seus pecados e dizer assim: não, querido, fique em paz, vai dar tudo certo. Não, se você continuar assim, não vai dar certo. Se você continuar assim, você vai se autodestruir. Aí João fala: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Aí ele fala: mas ora, gente, acorda, o mundo passa, e bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. João tratou até o versículo 14 do nosso relacionamento com Deus. João agora vai tratar do nosso relacionamento com o mundo. Porque o mesmo Deus que te pede para amá-lo acima de tudo, também te pede para odiar o mundo. Não ame. Tiago vai mais profundo, dizendo: toda amizade do mundo é inimizade contra Deus. Se você é amigo do mundo, você se torna automaticamente um inimigo de Deus. Mas eu não faço mal para ninguém. Mas se você entrega as suas concupiscências, que agora você vai perceber o que é as concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida. Nós vamos estudar aqui agora. Salmo 97:10 diz assim: vós que amais o Senhor, detestai o mal. Mas eu odio, pastor. Ou melhor, eu odeio o mal, mas você tem que amar o Senhor. Eu amo o Senhor, mas você tem que odiar o mundo. O mundo que ele está dizendo não é o mundo pessoas. A Bíblia, em certo momento, quando se trata do mundo, fala do mundo pessoas, fala do mundo geográfico. Mas aqui ele está dizendo: não ameis o mundo, é o sistema maligno. O mundo que ele está dizendo é o sistema maligno, o cosmos. É aquilo que o mundo se tornou por causa do pecado, pela influência do diabo. É esse mundo que ele está dizendo: não ame nenhuma das artimanhas do diabo, das armadilhas do diabo. Ao passo que a evidência de um verdadeiro cristão é amar a Deus, outra evidência de um verdadeiro cristão é odiar o sistema mundano e aquilo que ele oferece. Mesmo a Bíblia que te ensina a amar a Deus, te ensina a odiar o mundo e os seus prazeres. João nos mostra aqui agora, que a gente vai falar, e é muito forte isso, sobre as 3 armadilhas que o diabo tem usado no mundo para derrubar os homens e mulheres. Você quer saber? Se você souber disso daqui, você vai andar na frente do diabo. Você vai andar na frente do diabo. Se você souber disso daqui, irmão, você pode ser liberto de áreas da sua vida que você não estava conseguindo lidar, só pelo conhecimento da verdade de Deus. Você quer saber? João fala assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. Diga comigo: a concupiscência da carne. Solta essa língua aí, irmão. Fala: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O que é a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos? São os pecados, os desejos pecaminosos. São os ataques da carne, que elas vêm de dentro para fora. Vem de dentro para fora. A soberba da vida, ela já é um comportamento pecaminoso. Já é algo externo. As 2 primeiras que nós falamos, que é a concupiscência da carne e dos olhos, são pecados internos e ocultos. Já a última, que é a soberba da vida, são os pecados externos, já revelados. O que é a concupiscência da carne? A carne fala daquelas tentações que nos atacam de dentro para fora. Lembra da pregação que eu fiz aqui, 8 ministrações sobre ídolos do coração? É justamente aquilo. Está aqui dentro. Jesus falou: é do coração do homem que procede os maus pensamentos, adultério, prostituição, maledicência.
Você não fala mal do seu irmão porque o seu irmão está errado. Você fala porque você gosta. Você fala porque está aí dentro, irmão, o desejo de falar mal de outro. A carne fala das tentações que nos atacam de dentro para fora. São os desejos malignos. Significa alguém que tem uma vida dominada pelos desejos, com pouco respeito por nós mesmos e até por outras pessoas, a ponto de usá-las como coisas. São impulsos e desejos que gritam para serem satisfeitos. Eles estão dentro do nosso coração. São terríveis. São desejos, aquele anseio pelo pecado, por aquilo que não agrada a Deus, que grita, me satisfaz, vai lá, assiste aquilo, toca naquilo, pega naquilo, vai, até que aquilo te satisfaz, aquilo te destrói. A concupiscência da carne é justamente aqueles desejos internos que querem nos dominar. Aí você fala, pastor, mas eu não consigo mais, essa coisa passa na minha mente, esse negócio não sai da minha mente, eu não consigo dominar, eu não consigo. Lance luz sobre isso. Lance luz. Clareie. Ó Jesus, toca aqui nesse desejo por isso. Ó Jesus, toca aqui nisso, arranca isso. Mas ele vai falar também da concupiscência. Eu preciso correr por causa do horário. Ele vai falar também da concupiscência dos olhos, que são as tentações que nos atacam de fora para dentro. É a tendência de deixar-se cativar pela exibição externa das coisas, sem investigar os seus valores reais. É a incapacidade de alguém ver algo sem desejá-lo para si mesmo como um símbolo de segurança. Uau! É a incapacidade de perceber que aquilo que ela tanto quer pegar, ela está depositando a sua segurança naquilo. Talvez um pecado, uma fornicação, algo, qualquer pecado que seja. Ela acredita que a sua segurança está naquilo. Ela tira toda a sua dependência e sua segurança de quem é Senhor, de Cristo, e ela deposita naquele pecado. Tem gente que fala, mas eu não consigo viver sem isso. Eu não consigo parar de fumar, não consigo parar de beber, não consigo parar de roubar, eu não consigo parar de pensar, de assistir. Você consegue. Daí não pertence a você. Você foi gerado para a glória de Deus, você não foi gerado para a vergonha de Deus. Você tem que crer na palavra. A concupiscência dos olhos, o ponto é que tentamos encher com coisas, com pessoas, com atividades, aquele vazio que só Deus pode preencher. Então aquilo que você é escravizado pelo seu olhar. Os olhos são a lâmpada do corpo e as janelas da alma. Por eles entram os desejos. Como que Eva caiu, irmão? Quando ela viu o fruto proibido. Como que Ló comprometeu toda a sua casa quando ele olhou e viu as campinas do Jordão, que estava pertinho de Sodoma e Gomorra, e falou assim, eu quero aquele lugar porque era agradável à vista. E foi lá que ele armou as suas tendas. Então olhe para o Senhor e fala assim, irmão, cuidado com os seus olhos. Olhe para Jesus, olhe para a palavra, olhe para as coisas de Deus. Se guarde da concupiscência da carne e dos olhos. Ainda tem a terceira armadilha do diabo, a soberba da vida, é a vanglória. A vanglória das coisas externas, riqueza, posição social, status. Irmão, quem não quer ter milhões de seguidores? Agora que liberou aquele negócio do selinho verificado, é só você pagar, um monte de gente. Antes era pelo reconhecimento da própria plataforma. Hoje eu pago, eu quero. Eu não preciso, eu mesmo me reconheço. Eu mesmo me auto-unjo como verificado. Por quê? Porque eu quero seguidores, é o que o mundo está assim. Se a pessoa não tem seguidores, ela morre. Ela entra em depressão. Ela fica doente. Por quê? Porque a soberba da vida é uma ostentação pretensiosa. Você entrar na internet e postar, você gastando os seus milhões, comendo a melhor comida. Para que isso? Para mostrar. O gostoso é comer. O mostrar
É a soberba da vida, para que vejam que eu estou bem, que eu faço bem. Ah, não, pastor, eu estou fazendo isso daqui para que outros saibam, para que outros vejam que eu venci, eles também podem. Mentira. Você quer que outros saibam? Tem outros meios, sem que você ofensa a presença de Deus, sem que você ofenda, melhor dizendo, o nome de Jesus. Você só está jogando para fora a ostentação despretensiosa. Ou melhor, pretensiosa, desculpa. É alguém que gosta de aplausos, que deseja brilhar. Todo mundo quer brilhar, irmão. Status. Faz de tudo para impressionar outros com o que tem. É o desejo de possuir para impressionar as pessoas. O desejo de ter é para ser bem tratado, para ser bem visto. A soberba da vida, eu vou ter a melhor casa para mostrar que eu venci. Eu vou ter, não estou dizendo que você não pode ter, você pode ter. Pastor, eu tenho uma casa na praia, leva eu, por favor. Vou comer picanha na minha casa, me chama. Não estou dizendo que isso, eu vou ter a melhor roupa, a melhor camiseta, não é pecado. Agora, não leve isso como um ídolo no seu coração, para impressionar, porque a soberba da vida é uma das armadilhas que o diabo tem colocado para destruir a muitos. Aí João, quando ele fala sobre isso, não ameis o mundo, ele está dizendo, não ame esse sistema que produz uma mentalidade tão arrogante, tão orgulhosa, tão cheia de ego. Aí ele fala, ora, tudo passa. O mundo passa. E com ele todas as suas concupiscências. Ele está dizendo, tudo isso daqui que os homens se matam para ter, vai passar. Quem permanece? Aquele que faz a vontade de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Em Hebreus 11:13 diz qual que é o pensamento de um verdadeiro cristão. Diz assim, todos morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-os porém de longe e saudando-as, confessando que eles eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Entenda isso. O que Hebreus está dizendo? Ele está dizendo assim, esses homens aqui, eles tinham algo diante deles, mas eles não olhavam para aquilo que estava diante deles. Eles esperavam algo superior àquilo. É como se esses homens estivessem aqui vendo diante deles tudo que a vida pode proporcionar. Mas ele está dizendo assim, eu sou estrangeiro aqui. Irmão, que luta nossa, né? Não se apegar. Viver como um peregrino aqui na terra. Se roubar meu carro, se o cara roubar meu carro, eu vou... Não tem nada que eu roubar. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? O que vai ser da minha vida, Jesus? Não. Por quê? Porque a gente está preso. Tem uma meia. Sumiu a meia. Você fala, quem pegou minha meia? Irmão, eu lembro. Você já teve aquele irmão que usava suas coisas? Quando meu irmão Anderson, rapaz, quando ele começou, teve uma idade que ficou assim, ó, que as coisas que eu tinha servia nele. Irmãos, eu lembro que uma vez eu comprei um Armex preto com um laranja fluorescente, Vitão. Você chegava na escola, sabe que eu estudava no Itac à noite. Rapaz, um dia eu vi o meu irmão com aquele tênis, subiu assim, ó. Não é possível, mano. Né? Você já teve um irmão que já usou as suas coisas, você ficou indignado. Você ficou... Por quê? Porque a gente está pegado àquilo. Então, mas só que eu conheço pessoas que ela desapega, que ela é livre, irmão, que ela é livre, sério mesmo. Eu conheço pessoas que, não, pega aqui, tira assim, pega aí, não tem problema não, tira aqui, não, pega aí, não, sou livre. Mas o homem é apegado, mas só que às vezes é livre numa coisa e é preso em outra. Mas tudo isso vai passar. Um cristão maduro, ele se considera um estrangeiro e um peregrino nessa terra. Um cristão maduro se considera um estrangeiro e um peregrino. Hebreus capítulo 3, versículo 14, na verdade, ele fala assim, nós não temos cidade permanente, mas buscamos aquela que há de vir. Uau! Vai passar. Mas aquele que agrada o Senhor, todos que amaram o mundo e o seu sistema passaram. Todos, irmão.
Um dia um homem bilionário morreu. E um repórter chegou no contador daquele homem na hora do velório ali, do enterro. E falou assim: e aí, o que o bilionário deixou? Ele falou assim: tudo. Ele deixou tudo. Ele não conseguiu levar nada. Ficou tudo. Não tem nada para levar. Passou. E não teve como fazer mais nada. Não teve como levar. Mas os homens de Deus não passam. Os homens de Deus, os seus nomes estão arrolados no céu. Os nomes daqueles que agradaram a Deus até os seus últimos dias de vida. Pastor, mas eu comecei tão mal, então agora conserte, vamos terminar bem. Não importa como começou, o que importa é como vai terminar o negócio. O que compromete a tua salvação é como você termina a sua caminhada. Se você terminar mal, você pode não ser um homem com o seu nome arrolado no céu, uma mulher com o seu nome dito nas escrituras, dito na página da vida de Deus. Ué! E João continua ainda, porque é muito profundo isso aqui. No versículo de número 18, João agora começa a falar sobre a diferença dos verdadeiros cristãos e os falsos cristãos. E ele fala assim: filhinhos, chegou a hora final. E quando João está falando a hora final, ele não está falando de cronologia, de tempo, é o fim. Porque desde lá de tempo é o fim. Ou melhor, desde lá de trás, você vê a Bíblia dizendo: já é a última hora. E nos últimos dias, nós já vivemos os últimos dias. Chegou a hora, irmão. Essa é a hora. Filhinho, chegou a hora final. Vocês ouviram que o anticristo está por vir? E muitos anticristos já apareceram. Por isso que sabemos que chegou a hora final. Eles saíram no meio de vocês. Do meio de vocês. Não, ele fala assim: eles saíram de nosso meio. Mas na verdade eles nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. João agora vai tratar sobre um conflito da verdade e da mentira. Porque não, João fala, a evidência do verdadeiro cristão é o quê? O amor, não é? Andar na luz. Mas agora João quer enfatizar que não adiantava só ter amor e andar na luz, precisava andar na verdade. A verdade é importante também. O anticristo nega a verdade de Deus. É aquele que se opõe a Cristo. O anticristo quer tomar o lugar de Cristo. Esse é o propósito dele. Esse é o propósito. Irmão, nesses dias vivemos isso também. Nós podemos falar como João disse, já é a última hora. Muitos estão sendo como o anticristo, têm se levantado para tomar o lugar de Deus em nosso coração, em nossa vida. Colocamos coisas. E ele fala: e preste atenção, porque esse anticristo saiu do vosso meio. Irmão, alguns homens fizeram uns estudos das seitas e heresias que mais tem nesse tempo. Sabe de onde esses homens, os grandes homens das seitas e heresias saíram? Do nosso meio. Pregavam no altar. Os maiores hereges têm a Bíblia na mão. Olha que perigoso. Tome cuidado quem você ouve. Tome cuidado quem você ouve. A Bíblia na mão do diabo é uma mentira também. O diabo falou: vai lá, Jesus, pula daí. O Senhor, está escrito que o Senhor vai te guardar. Não, mas eu não posso tentar Deus. Vai lá, você, né, Jesus, transforma as pedras em pães. Está escrito que nem o diabo sempre com a Bíblia na mão aberta. Tome cuidado, irmão. Talvez quem você ouve, quem tanto discipula o seu coração, está com a Bíblia na mão, mas é um anticristo. O que é um anticristo? É aquele que nega a essência de Cristo, o título messiânico de Cristo. Jesus é o filho de José e Maria. Cristo é o libertador. Por isso que tem muito crente dentro da igreja que ele não consegue largar a sua vida pecaminosa. Vai viver a vida inteira assim, irmão. Vai viver a vida inteira assim. Vai viver a vida inteira assim enquanto não tiver um encontro com Cristo. Lambendo suas feridas, amaciando os seus pecados. Não, você precisa ser curado.
Nem todos que fazem parte dessa igreja visível faz parte da igreja invisível. Saíram do nosso meio, é o que João fala. Saíram do nosso meio. Estava sentado nas fileiras da igreja, mas não era dos nossos. E eu finalizo. Meu horário já deu, está quase dando. Falando para você sobre 2 marcas importantes de um verdadeiro cristão. Você quer saber? Versículo 20, versículo 21 fala assim: vocês possuem a unção, uau, que vem do santo. Você não possui a minha unção. Não é a unção, vou andar na unção do fulano, do ciclano, passo o paletó em mim, não. A unção é do santo. A unção é do Cristo. E vós possuis a unção que vem do santo. E todos tendes o conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis. E porque mentira alguma jamais procede da verdade. A presença do Espírito Santo é a evidência de um verdadeiro cristão. O conhecimento da verdade é a evidência de um verdadeiro cristão. A obediência à verdade, ao conhecimento, é a evidência de um verdadeiro cristão. Você tem a presença de Deus, irmão. Como que eu vou lutar contra todas essas armadilhas do diabo? Como? Com a unção, com a presença de Deus, com a palavra de Deus, com a oração. Como que eu vou vencer tudo isso? Na palavra. Como que eu vou vencer tudo isso? Na unção do Espírito. Você carrega ela. O Espírito Santo está em você. O Espírito que o mundo não pode receber, porque eles não conhecem. Porque se conhecessem, seriam livres. Guarde isso no seu coração, irmão. Seja livres. Aí João vai falando: cuidem para que permaneça em vocês aquilo que foi ensinado desde o começo. Se o fizerem, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai. Permaneça na verdade. Não se entregue às seduções do diabo. Não se entregue às seduções do inferno. Permaneça na unção de Deus. Escrevo estas coisas, João dizendo: eu escrevo essas coisas para vocês, para adverti-los sobre aqueles que desejam enganar vocês. Então, crente, ninguém pode te enganar se você tem a palavra aqui, ó. Ninguém pode enganar você se você tem as Escrituras nas suas mãos. O diabo não pode te enganar. Ele não tem o Espírito Santo. Você tem. Você tem. Os seus olhos estão fitos em Jesus. Os teus olhos estão em Cristo. Você não vai andar em trevas. Você vai andar na luz. Você vai saber onde você vai pisar. Você não vai ser pedra de tropeço. Você vai ser um agente de Deus. Amém. Fique de pé, por gentileza. Aleluia.